Eu me chamo Helena, tenho 51 anos e 3 filhos que dependem de mim como planta depende de chuva. Meu marido, Valdir, morreu numa terça-feira de manhã, entre o café e o sol esquentar. Caiu no chão da cozinha sem aviso, sem despedida, sem tempo de eu segurar a mão dele. O coração parou e levou junto tudo o que a gente tinha construído. A paz, a rotina, a esperança de que as coisas iam melhorar. 3 dias depois do enterro, o dono da casa bateu na porta. Não trouxe pêsames. Trouxe papel. Disse que o contrato era com Valdir, não comigo, que eu tinha 2 semanas para sair. 2 semanas para desaparecer com 3 crianças, sem dinheiro guardado, sem parente por perto, sem nada além de roupa velha e panela amassada. Tentei emprego. Tentei pedir ajuda. Ninguém olhou nos meus olhos. Gente boa vira pedra quando a miséria bate na porta do outro. Tem medo que grude. Tem medo que pegue. No fim da primeira semana, eu já não dormia mais. Ficava olhando para o teto de madrugada, calculando quantos dias faltavam, sentindo o desespero subir pela garganta, feito água de enchente. Foi então que o homem do cartório apareceu. Ele se chamava Seu Arlindo. Magrelo, olho pequeno, mão fria quando apertou a minha. Não perguntou se eu estava bem. Não fingiu compaixão. Foi direto ao ponto, como quem oferece favor, mas já sabe que é cilada. Tenho uma casa para você, disse ele, a voz seca como graveto. No Morro da Cruz. Não cobra aluguel. Só precisa ficar lá 7 noites. Nem mais, nem menos. Se aguentar, a casa é sua por tempo indeterminado. Eu olhei para ele sem entender. 7 noites? Só isso? Ele sorriu, mas não era sorriso de gente boa. Só isso. E por que ninguém mora lá? Porque ninguém aguenta. O silêncio entre nós dois ficou pesado. Ele não explicou mais nada. Eu não perguntei. Quando a fome aperta, a gente para de fazer pergunta. A gente aceita o que vier. A subida para o Morro da Cruz foi no fim da tarde, com o sol já caindo atrás das árvores e o céu ficando cor de sangue velho. As crianças vinham atrás de mim, cada uma carregando um saco de roupa. Mariana, a mais velha, com 12 anos, fingia coragem, mas tremia por dentro. João, de 8, chorava baixinho e fingia que era só suor. A pequena, Lúcia, de 5, segurava minha saia e repetia que queria voltar para casa. Mas não tinha casa para voltar. A estrada era de chão batido, cheia de pedra solta e capim seco dos lados. O vento soprava morro acima, trazendo cheiro de terra quente e mato queimado. Conforme a gente subia, o silêncio foi crescendo. Nem grilo, nem passarinho. Só o barulho das nossas pisadas e o ranger dos sacos de pano. Quando a casa apareceu, meu coração apertou. Era grande, grande demais para quem não tinha nada. 2 andares, janelas altas, varanda larga na frente. Mas estava tudo largado. Vidro quebrado, mato subindo pelas paredes, telha faltando no telhado. No alto da porta da frente, uma cruz de ferro enferrujada pendia torta, como se tivesse sido pregada com pressa e nunca mais consertada. A porta principal estava aberta, não trancada, só encostada. Eu empurrei devagar, e o ranger da madeira velha ecoou para dentro da casa feito gemido. Lá dentro cheirava a mofo, poeira e tempo parado. A sala era enorme, com um chão de tábua que rangia a cada passo. Móvel não tinha. Só resto de coisa. Uma cadeira quebrada, um quadro caído virado para a parede, pedaço de cortina podre pendurado na janela. E no fundo da sala, do lado esquerdo, tinha uma porta fechada. Fechada com um cadeado. Por fora. Cadeado por fora não protege ninguém de entrar. Cadeado por fora prende alguém de sair. Eu fiquei parada olhando para aquela porta. Um frio subiu pela minha espinha, mesmo o calor sendo de rachar pedra. Mariana chegou perto de mim e sussurrou: "Mãe, o que tem aí dentro?" Eu não soube responder. João apontou para a janela da sala e disse: "Tem alguém olhando para a gente." Eu virei rápido, mas não tinha ninguém. Só a sombra das árvores balançando com o vento.
Mas a sensação de ser vigiada não passou. Era como se a casa inteira tivesse olhos. Vamos arrumar um canto para dormir. Falei, tentando parecer firme. Amanhã a gente vê o resto. Mas eu sabia que aquela porta no fundo da sala ia me tirar o sono. A noite caiu rápido. Sem luz elétrica, acendi 2 velas que seu Arlindo tinha deixado num canto. A claridade fraca mal alcançava as paredes. As sombras dançavam no teto, e cada rangido da madeira parecia um aviso. As crianças se deitaram juntas no chão, sobre os sacos de roupa que serviam de colchão. Lúcia não parava de chorar baixinho. João fingia dormir, mas eu via os olhos dele abertos, fixos no teto. Mariana me olhava como quem espera que eu diga que tudo vai ficar bem. Mas eu não disse, porque eu não sabia. Fiquei sentada encostada na parede, de frente para a porta trancada. O silêncio lá fora era tão pesado que machucava os ouvidos. Nem vento, nem bicho. Nada. Foi então que eu ouvi um choro, baixinho, abafado, vindo de trás da porta. Choro de mulher. Eu gelei. Tentei me convencer que era o vento, que era cansaço, que era medo criando coisa. Mas o som continuou, fraco, mas claro. Alguém chorando do outro lado daquela porta. Me levantei devagar, as pernas tremendo. Cheguei perto da porta e encostei o ouvido na madeira. O choro parou. No lugar dele, uma voz sussurrou: "Não deixa ele voltar." Meu sangue congelou. Dei um passo para trás, a respiração presa na garganta. Ia acordar as crianças, ia sair dali, ia gritar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, outro som cortou o silêncio. Passos, pesados, vindo de fora, botas, alguém andando devagar pelo quintal. Então, o som de uma chave girando na fechadura da porta da frente. Alguém entrando, alguém que tinha a chave. Apaguei a vela num sopro. A escuridão caiu sobre nós como pano molhado. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que quem tivesse lá fora ia ouvir. Mariana levantou a cabeça assustada, os olhos brilhando no escuro. Fiz sinal de silêncio com o dedo nos lábios, tremendo inteira. Os passos continuaram. But, but, but. Lentos, pesados, medidos. Atravessaram a varanda. Pararam na soleira da porta. Eu ouvi a madeira ranger sob o peso de alguém grande. Alguém que não tinha pressa. Alguém que sabia que a gente estava ali dentro. A porta se abriu devagar, gemendo nas dobradiças enferrujadas. Uma silhueta entrou, alta, larga. Não dava para ver o rosto, só o contorno contra o clarão fraco da lua que entrava pelas janelas quebradas. O homem parou no meio da sala, a cabeça virando devagar, como quem examina cada canto. Eu segurei Lúcia contra o peito, a mão tapando a boca dela antes que fizesse qualquer barulho. João e Mariana estavam grudados em mim, os 3 congelados, mal respirando. O homem ficou parado ali por tempo demais. Eu podia sentir o cheiro dele mesmo de longe. Suor velho, fumo, terra. Ele cheirava a trabalho pesado e coisa escondida. Então, ele caminhou, direto para a porta trancada. Tirou um molho de chaves do bolso. O tilintar do metal cortou o silêncio como faca. Ele experimentou uma chave. Não encaixou. Experimentou outra. Tampou. A terceira girou com um clique seco. O cadeado se abriu. Ele entrou no cômodo e fechou a porta atrás de si. Por um instante tudo ficou em silêncio absoluto. Então eu ouvi vozes, baixas, tensas. Ele falando alguma coisa que eu não conseguia entender. E a voz de mulher respondendo, a mesma voz que tinha sussurrado para mim minutos antes. Não, por favor, cala a boca. Eu não disse nada, eu juro. Eu não disse, cala a boca. Um baque surdo. Corpo batendo na parede, um gemido abafado. Depois, silêncio de novo. O homem saiu do cômodo alguns minutos depois, trancou a porta com a mesma calma de antes, colocou o cadeado de volta e atravessou a sala na minha direção. Eu fechei os olhos com força, como se isso pudesse me tornar invisível. Ele parou, bem perto. Eu senti o cheiro dele. Ouvi a respiração pesada.
Ele sabia que a gente estava ali. Claro que sabia. Seu Arlindo devia ter avisado. Mas ele não disse nada. Não acendeu luz. Não perguntou nome. Só ficou ali parado, olhando para a gente no escuro, como quem confere se o gado está no pasto. Depois de um tempo que pareceu durar a vida inteira, ele virou e saiu. A porta rangeu. Os passos desceram a varanda. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse era silêncio de quem sabe que foi visto, de quem sabe que testemunhou, de quem sabe que agora faz parte de alguma coisa que não deveria ter visto. Eu não dormi. Fiquei sentada até o sol raiar, as costas doendo, a cabeça pesada, o coração apertado. As crianças dormiram pouco e mal. Quando a primeira luz do dia entrou pelas frestas, Mariana se sentou e me olhou com os olhos vermelhos. Mãe, quem era? Não sei. E quem está trancado ali? Não sei. A gente vai embora? Eu queria dizer que sim. Queria pegar as crianças e descer o morro correndo sem olhar para trás. Mas para onde? Para a rua? Para baixo da ponte? Para a casa de alguém que ia fechar a porta na nossa cara? A gente vai ficar, falei, a voz saindo mais firme do que eu sentia. Só mais 6 noites. Depois a casa é nossa e ninguém tira a gente daqui. Mariana não respondeu. Ela sabia, como eu sabia, que aquilo era mentira. Ninguém que entra naquela casa sai igual. De manhã, saí para olhar o quintal. A luz do sol queimava forte, mas não tirava o peso do lugar. O mato estava alto, cheio de espinho e semente grudenta. Tinha resto de cerca caída, tábua apodrecida, um tanque rachado cheio de água suja. E lá no fundo, quase escondido atrás de uma moita de mamona, tinha um poço, velho, coberto com tábuas pregadas em cruz. Eu me aproximei devagar. As tábuas eram novas, pregos novos. Alguém tinha fechado aquele poço fazia pouco tempo. E tinha fechado com força, como quem não quer que ninguém abra. Encostei o ouvido nas tábuas. Silêncio. Mas era o tipo de silêncio que tem peso, que tem fundo. Mãe! Levei um susto. Mariana tinha vindo atrás de mim, os pés descalços na terra quente. Não fica perto disso aqui, falei, puxando ela pelo braço. Por quê? Por que não? Ela me olhou com aquele jeito de quem sabe que tem segredo, mas não vai perguntar mais. A gente voltou para casa em silêncio. O dia passou devagar. Arrumei os sacos de roupa, tentei limpar um canto da cozinha, catei lenha seca para fazer fogo. As crianças ficaram quietas demais, quietude de medo. Quando o sol começou a descer, meu estômago embrulhou, porque eu sabia que a noite ia chegar. E com ela, as botas. Acendi as velas cedo. Sentei as crianças perto de mim e tentei inventar conversa, mas ninguém queria falar. Lúcia só ficava olhando para a porta trancada, os olhinhos arregalados. Ali tem alguém, mãe? Não sei, filha. Eu ouvi chorar. Foi sonho. Não foi, não. Eu não consegui responder. A noite caiu, e com ela, o silêncio. Até que lá longe eu ouvi. But, but, but. As botas subindo o morro. Eu me levantei, o corpo todo tenso. As crianças se encolheram. Eu fui até a janela e espiei por uma fresta. Ele vinha subindo a trilha, a silhueta recortada contra o céu escuro. Homem grande, ombros largos, chapéu na cabeça e na mão um saco de pano. Quando ele chegou perto da varanda, deu para ver as marcas das botas na terra vermelha. Fundas, pesadas, marcas que já estavam ali desde ontem. Marcas que vinham sendo feitas há tempo. Ele entrou. Dessa vez, não apaguei a vela. Queria ver o rosto dele, mas ele não olhou para mim, nem para as crianças. Foi direto para a porta trancada. Abriu com a chave, entrou e fechou atrás de si. Eu ouvi a voz dele, grossa, sem pressa. Trouxe comida. Come. Silêncio. Não me olhe assim. Come. Um barulho de vasilha batendo no chão. Passos. Outro baque surdo. Você sabe o que acontece se falar, né? A voz da mulher, baixa, trêmula.
Eu sei. Então fica quieta e reza para ninguém mexer onde não deve. Ele saiu, trancou a porta, atravessou a sala, parou na minha frente. Pela primeira vez, eu vi o rosto dele. Rosto duro, queimado de sol, bigode grisalho, olho pequeno e frio. Ele me olhou de cima a baixo, devagar, como quem avalia gado no curral. Você é a viúva. Não era pergunta, era constatação. Eu não respondi. Seu Arlindo te avisou, né? 7 noites, sem pergunta, sem conversa, sem meter o bedelho onde não é chamada. Ele se aproximou. Eu senti o bafo dele, fumo e cachaça. Se ficar quieta, ganha a casa. Se abrir a boca... Ele sorriu, mas não tinha alegria naquilo. Bom, aí você volta para a rua. Só que dessa vez, sem as crianças. Meu sangue gelou. Ele saiu. Desceu a varanda. As botas sumiram na escuridão e eu fiquei ali, tremendo, com 3 filhos agarrados em mim e uma verdade pesando no peito. Aquela mulher trancada era prisioneira e eu tinha 6 noites para decidir se ia salvar ela ou salvar meus filhos. Eu não consegui fechar os olhos a noite inteira. Ficava olhando para o teto, ouvindo cada rangido da madeira, cada sopro de vento que entrava pelas janelas quebradas. As crianças dormiam amontoadas no meu colo, suadas, inquietas. Mariana gemia baixinho no sono. João apertava minha mão mesmo dormindo. Lúcia tinha molhado a roupa e eu nem tinha tido coragem de trocar, com medo de fazer barulho. Mas o pior era o silêncio que vinha de trás daquela porta. Um silêncio que pesava, que respirava, que esperava. Quando o sol começou a clarear o céu, eu me levantei com cuidado, desvencilhando os braços das crianças. Meus ossos estalaram, a boca estava seca, a cabeça doía, mas eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Fui até a cozinha. Não tinha fogão, só um buraco no chão onde antes devia ter tido um fogão a lenha. Tinha uma pia rachada, sem torneira. E numa prateleira torta, 2 panelas velhas e uma lata enferrujada. Eu peguei a lata e saí para buscar água no poço. O quintal na luz do dia era ainda mais triste. Mato seco, terra dura, cerca caída. O sol batia forte, mas o lugar continuava frio por dentro. Frio de abandono, de coisa que ninguém cuida há tempo. Cheguei perto do poço coberto e parei. As tábuas pregadas em cruz ainda estavam lá, firmes, novas, pregos brilhando no sol. Eu me abaixei e tentei escutar alguma coisa lá embaixo. Nada. Mas quando eu encostei a mão na madeira, senti um frio subir pelo braço. Um frio que não era do poço. Era de outra coisa. Não mexe nisso. Eu levei um susto tão grande que quase caí para trás. Era Mariana. Ela tinha vindo atrás de mim, os pés descalços na terra vermelha, o rosto magro marcado de cansaço. Você me assustou, menina. Desculpa, mãe, mas não mexe nisso. Eu sonhei com esse poço. Eu me levantei limpando a mão na saia. Sonhou o quê? Ela hesitou. Os olhos dela encheram de lágrima. Sonhei que tinha alguém lá embaixo, chamando a gente. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu puxei Mariana pelo braço e nos afastei dali. Não volta aqui sozinha, entendeu? Ela acenou com a cabeça, mas eu sabia que aquele sonho não ia sair da cabeça dela tão cedo, nem da minha. Voltei para casa e encontrei um balde velho nos fundos. Desci o morro até um riacho que corria lá embaixo, onde a água ainda era limpa. Enchi o balde, lavei o rosto, bebi até não aguentar mais. Quando voltei, João e Lúcia já tinham acordado. A fome apertava. Eu tinha trazido um saco de farinha, meio quilo de arroz e 2 batatas murchas. Fiz um pirão ralo com água e sal. As crianças comeram caladas, os olhos fundos, a boca mastigando devagar. Ninguém reclamou, porque a gente já tinha aprendido que reclamar não enche barriga. Depois da comida, tentei manter as crianças ocupadas. Mandei João catar gravetos para o fogo. Mariana ajudou a esticar os sacos de roupa no chão para fazer uma cama melhor. Lúcia ficou grudada em mim o tempo todo, o dedinho na boca, os olhos sempre voltados para a porta trancada.
E foi quando eu estava sozinha na sala, varrendo o chão com um ramo seco que ouvi. Psiu. Gelei. Psiu. Moça. A voz vinha de trás da porta. Baixinha, rouca, cansada. Eu me virei devagar. Ninguém mais na sala. Só eu e aquela porta. Moça, por favor, me escuta. Eu não devia. Sabia que não devia. Mas meus pés caminharam sozinhos até lá. Encostei o ouvido na madeira. Eu tô aqui, sussurrei. Um suspiro trêmulo do outro lado. Graças a Deus, pensei que tinha ido embora. Quem é você? Silêncio. Depois a voz voltou, mais fraca. Meu nome é Dalva. Tô presa aqui faz 4 meses. 4 meses. Meu Deus do céu. Por que ele te trancou aqui? Porque eu vi. A voz dela tremeu. Eu vi o que ele jogou no poço. Meu coração disparou. O poço. As tábuas novas. O frio que subia da madeira. O que tinha no poço? Dalva demorou para responder. Quando falou, a voz era quase um gemido. Gente! Eu recuei da porta como se tivesse levado um tapa. Moça, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu tenho filha. Ela deve estar pensando que eu morri. Ele disse que se eu fugir, ele mata ela também. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A voz dela se quebrou num choro seco, sem lágrima, de quem já chorou tudo que tinha para chorar. Eu fiquei ali parada, a respiração presa, o mundo girando dentro da minha cabeça. Gente no poço. Uma mulher presa. Um homem que voltava toda noite com a chave. E eu, no meio disso tudo, com 3 filhos e 6 noites pela frente. Moça, você ainda tá aí? Tô. Você vai me ajudar? Eu fechei os olhos. Apertei os punhos até as unhas cravarem na palma da mão. Eu não sei. Por favor. Eu tenho filhos. Ele disse que se eu mexer em alguma coisa, ele tira eles de mim. Dalva ficou em silêncio. Depois, baixinho, ela disse: eu também tinha. Meu peito doeu. Tinha? Ele matou meu menino. Disse que foi acidente, mas eu sei que não foi. Meu menino viu ele jogando o corpo no poço. E no dia seguinte, ela engasgou. No dia seguinte, meu filho apareceu afogado no rio. Disseram que ele tinha caído, mas meu menino sabia nadar. Sabia nadar desde pequeno. Eu senti as pernas fraquejarem. Me apoiei na parede, a cabeça rodando. E por que a polícia não? Porque ele é a polícia. A voz dela saiu amarga, cheia de ódio. Ele é cabo da PM aposentado. Tem amigo em todo canto. Sabe como esconder corpo. Sabe como calar boca. E sabe quem ameaçar. Tudo fazia sentido agora. A casa abandonada, o acordo com seu Arlindo, as 7 noites, a chave, as botas, o silêncio da vila inteira. Ninguém subia o Morro da Cruz porque todo mundo sabia. E quem sabia, calava. Porque calar mantinha vivo. Eu me afastei da porta, o coração martelando no peito. Sentei no chão, os joelhos tremendo, a cabeça entre as mãos. O que eu ia fazer? Se eu ajudasse Dalva, ele matava meus filhos. Eu não tinha dúvida disso. Eu tinha visto o olho dele. Era olho de homem que já matou e que vai matar de novo sem pestanejar. Mas se eu não fizesse nada, como eu ia viver com isso? Como eu ia olhar no espelho? Como eu ia ensinar meus filhos a diferença entre certo e errado se eu, na primeira chance, escolhi salvar minha pele e deixar uma mulher apodrecer trancada? Mãe? Levantei a cabeça. Mariana estava parada na porta da sala, me olhando com aqueles olhos grandes demais para o rosto magro. Você estava conversando com alguém? Eu limpei o rosto rápido, fingindo que não tinha chorado. Não, filha, estava só rezando. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela, mas não falou nada. Só veio e sentou do meu lado, encostando a cabeça no meu ombro. A gente ficou assim por um tempo, mãe e filha. 2 sobreviventes tentando aguentar mais um dia. Até que Mariana sussurrou: Mãe, se a gente não fizer o que é certo, a gente não é melhor que ele. Meu coração apertou. Eu olhei para ela e vi nos olhos daquela menina de 12 anos uma coragem que eu não tinha mais. Ou talvez tivesse.
Só precisava lembrar onde tinha guardado. Aquela noite, quando as botas subiram o morro de novo, eu não apaguei a vela. Quando ele entrou, eu estava sentada na sala, de frente para a porta, os filhos dormindo atrás de mim. Ele parou, me olhou, franziu a testa. Cadê a vela apagada? Esqueci de apagar. Ele deu um passo para frente. Não esquece de novo. Sim, senhor. Ele abriu a porta trancada, entrou, deixou comida, saiu, trancou de novo. Mas antes de ir embora, ele parou na minha frente e se abaixou, o rosto perto demais do meu. Você sabe o que acontece com gente curiosa, né? Eu engoli seco. Sei. Então fica esperta. Ele apontou para o fundo do quintal. Aquele poço ali tá cheio, mas sempre cabe mais um. Ele saiu. E pela primeira vez, eu soube com certeza. Eu ia ter que escolher. Ou morrer tentando. No terceiro dia, eu desci até a vila. Não tinha outra saída. A comida tinha acabado. As crianças estavam com fome de verdade, aquela fome que dói na barriga e tira o sono. Eu precisava arrumar alguma coisa, nem que fosse um punhado de farinha, um ovo, qualquer migalha que alguém quisesse dar. Deixei as 3 trancadas dentro de casa, com ordem para não sair, não abrir janela, não fazer barulho. Mariana ficou responsável. Ela segurou minha mão na hora que eu ia sair e disse baixinho: "Volta logo, mãe." "Volto, prometo." Desci o morro com o sol já alto, queimando a nuca, a poeira grudando na garganta. A trilha era íngreme, cheia de pedra solta. Eu escorreguei 2 vezes, ralei o joelho, mas continuei. A vila ficava uns 3 quilômetros morro abaixo, um amontoado de casas de tijolo à vista, com telhado de brasilite e porta de madeira descascada. Quando cheguei, o movimento era pouco. Uns homens na porta do bar, uma mulher varrendo a calçada, criança correndo descalça. Mas quando me viram, o silêncio caiu como pedra. Todo mundo parou, todo mundo olhou. Eu senti na pele o peso daquele olhar. Não era curiosidade, era medo. Medo de quem sabia de onde eu vinha. Fui até o armazém no fim da rua. A porta estava aberta, mas a dona Iracema, uma senhora gorda de avental sujo, me olhou de cima a baixo, com cara de quem viu assombração. "Bom dia, dona." Falei, tentando parecer firme. Ela não respondeu logo. Só ficou me encarando, os braços cruzados. "Você é a viúva que subiu pro Morro da Cruz?" Não era pergunta. "Sou. E tá aguentando?" "Tô tentando." Ela soltou um risinho amargo, sem humor nenhum. "Ninguém aguenta, moça. Ninguém nunca aguentou. Eu vou aguentar. Eu preciso." Ela balançou a cabeça devagar, como quem sabe que eu tô mentindo. "O que você quer?" "Comida. Qualquer coisa. Eu pago quando puder. Não vendo fiado. Por favor. Eu tenho 3 filhos." "Eu sei. Todo mundo sabe." Ela se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. "E todo mundo sabe o que acontece com quem fica naquela casa." Meu coração apertou. "O que a senhora quer dizer?" Ela olhou para os lados, como se alguém pudesse estar escutando. Depois se inclinou para perto de mim, o bafo de café velho batendo no meu rosto. "Tem uma mulher trancada lá, Dalva. Ela era costureira aqui na vila. Boa moça. Trabalhadora. O filho dela morreu afogado faz 4 meses. Disseram que foi acidente, mas ninguém acreditou. Depois disso, ela sumiu. Ninguém viu mais. Até que começaram os boatos." "Que boatos?" "Que ela viu coisa que não devia, que ele trancou ela lá, e que quem tentar soltar ela..." Dona Iracema engoliu seco. "Vai para o mesmo lugar que os outros." "Que outros?" Ela não respondeu. Só apontou com o queixo na direção do morro. "O poço, moça. O poço tá cheio de gente que tentou ser esperta." Um frio desceu pela minha espinha. "E ninguém faz nada? Ninguém chama a polícia?" Ela deu uma risada seca, cheia de desespero. "Ele é a polícia. Ou era. Mesmo aposentado, ainda tem amigo em todo canto. Delegado, juiz, vereador, todo mundo aqui deve alguma coisa para ele. E quem não deve tem medo. Medo de sumir também. Eu fiquei ali parada,
o mundo desmoronando dentro de mim. Então, não tem jeito? Dona Iracema me olhou com uma mistura de pena e raiva. Tem um jeito só. Você fica quieta, aguenta as 7 noites, e quando sair dali, você esquece tudo que viu. Esquece que aquela mulher existe. Esquece que aquele poço existe. E reza para Deus que ele não resolva que você sabe demais. Ela voltou para o balcão, pegou um saco de papel e jogou dentro um punhado de farinha, 2 ovos embrulhados em jornal e uma rapadura quebrada. Leva, não me deve nada, mas não volta aqui. Não quero mais ver tua cara. Peguei o saco com as mãos tremendo. Obrigada, dona. Não me agradece. Só sai daqui viva. Eu voltei para o morro com o coração pesado e a cabeça cheia de pensamentos que não paravam. Cada passo era um peso a mais. Cada pedra no caminho parecia um aviso. Eu sabia que tinha chegado num ponto sem volta. Ou eu fazia alguma coisa, ou eu virava cúmplice. Quando cheguei na casa, as crianças correram para mim. Lúcia agarrou minha perna chorando. João segurou minha mão. Mariana só me olhou e naquele olhar tinha pergunta: e agora, mãe? O que a gente vai fazer? Eu dividi a comida em 3 partes pequenas. Fiz um mingau ralo com a farinha e água. As crianças comeram em silêncio, lambendo o prato até o fim. Quando anoiteceu, eu botei elas para dormir cedo. Cantei uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Lúcia dormiu no meu colo. João encostou a cabeça no meu ombro. Mariana ficou acordada, os olhos fixos no teto, mas fingindo que dormia. Esperei até ter certeza de que os 3 estavam quietos. Então me levantei e fui até a porta trancada. Encostei o ouvido na madeira. Dalva, você tá acordada? Um movimento do outro lado. A voz dela, rouca e cansada. Tô. Eu conversei com a dona Iracema. Ela falou alguma coisa? Falou que todo mundo sabe e que todo mundo tem medo. Silêncio. Depois, um suspiro fundo. Então você entendeu. Ninguém vai me ajudar. Ninguém nunca vai. Eu vou. A voz dela travou. O quê? Eu vou te ajudar. Não sei como ainda, mas eu vou. Moça, você tem filho. Se ele descobrir... Eu sei, mas eu não consigo... Minha voz tremeu. Eu não consigo fingir que você não existe. Dalva começou a chorar do outro lado. Um choro baixo, engasgado, de quem não esperava mais nada de ninguém. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Não me agradece ainda. A gente ainda está viva por sorte. O que você vai fazer? Eu respirei fundo. Vou esperar a hora certa. Ele vem todo dia no mesmo horário. Sempre com a chave, sempre sozinho. Se eu conseguir pegar essa chave, ele não larga ela. Fica sempre no bolso. Então eu vou ter que tirar do bolso dele. Como? Eu não sabia, mas ia ter que descobrir. No 4º dia eu fiz um reconhecimento. Passei o dia inteiro estudando a casa. Cada tábua, cada janela, cada canto. Procurei outra saída além da porta da frente. Achei uma janela quebrada nos fundos que dava para o mato. Pequena, mas dava para passar. Testei. Mariana conseguia passar fácil. João também. Lúcia sem problema. Mas e Dalva? Fui até a porta trancada de novo, na hora que as crianças estavam brincando lá fora. Dalva, você é magra? Sou. Emagreci muito aqui dentro. Consegue passar por uma janela pequena? Consigo, eu passo por qualquer buraco se for para sair daqui. Ótimo. Então escuta. Amanhã de noite, quando ele chegar, eu vou tentar alguma coisa. Não sei o que ainda, mas vou tentar. Se eu conseguir abrir essa porta, você corre para a janela dos fundos. Não espera nada. Só corre. E seus filhos? Vão comigo. Moça, ele vai atrás. Ele vai matar todo mundo. Eu sei. Mas se a gente ficar, ele mata do mesmo jeito. Pelo menos correndo, a gente tem chance. Dalva ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, "Cê é corajosa." Não, eu só tô cansada de ter medo. Naquela noite, as botas subiram o morro como sempre. Eu estava sentada na sala, as crianças dormindo atrás de mim, a vela acesa.
Quando ele entrou, eu levantei. Ele parou. Me olhou com desconfiança. O que foi? Nada, senhor. Só queria agradecer. Ele franziu a testa. Agradecer o quê? Por dar um teto para mim e meus filhos. Ele me olhou de lado, desconfiado, mas não disse nada. Foi até a porta trancada, tirou a chave do bolso, abriu, entrou. Eu fiquei parada ali, o coração martelando, as mãos suando. Era agora ou nunca. Quando ele saiu e foi trancar a porta de novo, eu dei um passo à frente. Senhor, posso fazer uma pergunta? Ele parou, a chave ainda na mão. Que pergunta? Por que o senhor trancou ela aí? O silêncio que caiu foi tão pesado que sufocava. Ele virou devagar. Os olhos dele eram de gelo. Você quer mesmo saber? Eu não respondi. Não precisava. Ele deu um passo na minha direção e eu vi a morte naqueles olhos. Porque ela viu, e quem vê não pode falar. Ele guardou a chave no bolso e foi embora. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto onde ele guardava a chave. E amanhã, na quinta noite, eu ia pegar ela. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. O quinto dia amanheceu pesado. O céu estava carregado de nuvem escura, o ar abafado, aquele tipo de calor úmido que gruda na pele e não sai. Trovoada se formando longe, no horizonte. As crianças acordaram inquietas, suadas, com aquele pressentimento que criança tem quando algo ruim vai acontecer. Eu passei o dia inteiro ensaiando na cabeça. Cada movimento, cada palavra, cada segundo contava. Eu sabia que ia ter uma chance só. Se errasse, era o fim. Para mim, para as crianças, para Dalva. Durante a tarde, chamei Mariana para um canto. Filha, preciso que você me escute com atenção. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados, mas firmes. Fala, mãe. Hoje de noite vai acontecer uma coisa. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. E se der errado, minha voz falhou. Se der errado, eu preciso que você pegue seus irmãos e corra. Correr para onde? Para a vila. Procura a dona Iracema. Fala para ela chamar alguém. Polícia de fora, de outra cidade, não importa. Alguém que não conheça ele. Mãe, eu não vou te deixar. Vai sim. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Você é a mais velha. Você tem que cuidar do João e da Lúcia. Promete para mim. Ela começou a chorar, mas acenou com a cabeça. Eu prometo. Abracei ela com força, sentindo o corpo magro tremendo nos meus braços. Você é forte, Mariana. Mais forte que eu. Se algo acontecer comigo, você vai saber o que fazer. Quando a tarde caiu, o vento começou a soprar forte. As árvores balançavam, gemendo. Folha seca rodopiava pelo quintal. O cheiro de chuva chegou antes da chuva. Aquele cheiro de terra molhada misturado com mato. As nuvens ficaram pretas, baixas, como se o céu tivesse descendo para esmagar a gente. Eu sentei na varanda e olhei para o poço coberto lá no fundo. Quantas pessoas tinha lá embaixo? Quantos segredos enterrados naquela terra vermelha? Quantas famílias chorando sem saber onde seus mortos estavam? Fechei os olhos e rezei. Não sabia direito para quem, porque fazia tempo que eu tinha parado de acreditar que alguém lá em cima estava ouvindo. Mas rezei mesmo assim, pela Dalva, pelas crianças, por mim, por todas as almas que ele tinha jogado naquele buraco. Quando abri os olhos, Mariana estava do meu lado. Mãe, já está quase na hora. Eu sabia. As botas chegaram mais cedo que o normal. O céu já estava quase preto quando eu ouvi o som delas subindo o morro. Boot, boot, boot. Mais rápidas hoje, mais pesadas. Como se ele tivesse pressa. Eu tinha preparado tudo. As crianças estavam perto da janela dos fundos, prontas para correr. Eu tinha amarrado os sacos de roupa numa trouxa pequena que Mariana podia carregar. Tinha enchido uma garrafa com água do riacho. E tinha escondido uma faca de cozinha velha debaixo da minha saia, amarrada na cintura com um pedaço de pano. Quando ele entrou, o vento bateu a porta atrás dele com força. Ele parou. Olhou ao redor.
Farejou o ar como cachorro que sente perigo. Cadê as crianças? Dormindo lá atrás. Menti, a voz firme. Ele me olhou desconfiado, mas não disse nada. Caminhou até a porta trancada, tirou o molho de chaves do bolso. Meu coração disparou. Era agora. Senhor, chamei, a voz saindo mais alta que eu queria. Ele parou, a chave na fechadura. O quê? Eu queria pedir uma coisa. Ele se virou, irritado. Que coisa? Amanhã é a última noite. Depois disso, a casa é minha, né? Se você ficar viva até lá, é. Então, depois que o senhor for embora amanhã, o senhor não volta mais? Ele deu um sorriso torto, cheio de maldade. Por quê? Tá com saudade de mim? Não, senhor. Só queria saber se a gente vai ficar em paz. Ele deu um passo na minha direção. 2, 3. Ficou bem perto, o bafo de cachaça batendo na minha cara. Paz? Ele riu. Você acha que vai ter paz morando numa casa dessas, sabendo o que tem aqui dentro? Ele apontou para a porta trancada. Sabendo o que tem lá fora? Apontou para o poço. Eu segurei a respiração. Eu não vi nada, não sei de nada. Mentira. Ele se aproximou mais ainda, a voz baixa, perigosa. Você conversou com ela, eu ouvi. Você acha que eu sou surdo? Meu sangue gelou. Eu só... Cala a boca. Ele pegou meu braço com força, os dedos cravando na minha carne. Eu te avisei para não meter o bedelho. Mas você não escutou, igual aquela desgraçada ali dentro, igual os outros todos. Ele começou a me arrastar em direção à porta da frente. Eu entendi na hora. Ele ia me jogar no poço. E depois ia voltar para as crianças. Foi então que eu agi. Puxei a faca debaixo da saia e enfiei no braço dele com toda a força que eu tinha. Ele gritou, me soltou, cambaleou para trás, olhando para o braço sangrando com expressão de choque. Sua vadia! Eu corri para a porta trancada, peguei o molho de chaves que tinha caído no chão quando ele me soltou e comecei a experimentar uma por uma, as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar. Ele veio na minha direção, a mão apertando o ferimento, o rosto vermelho de raiva. Você vai morrer, sei suas crias. A primeira chave não serviu, a segunda tampouco. A terceira, clique. O cadeado se abriu. Eu empurrei a porta com força. Dalva, corre! Ela estava do outro lado, magra como vara, o cabelo desgrenhado, os olhos fundos. Mas quando me viu, ela não hesitou. Saiu correndo. Ele tentou agarrar ela, mas eu me joguei na frente. Ele me empurrou e eu caí no chão, batendo a cabeça na parede. Tudo ficou escuro por um segundo. Quando voltei, ele estava em cima de mim, as mãos no meu pescoço apertando. Eu vou matar você devagar. Eu não conseguia respirar, o mundo ficando preto, os pulmões queimando. Foi então que ouvi o grito. Solta minha mãe! Mariana. Ela tinha voltado, e na mão dela uma pedra grande. Ela bateu na cabeça dele com toda a força. Ele soltou meu pescoço e caiu para o lado, gemendo, a mão na cabeça sangrando. Eu respirei fundo, tossindo, o peito doendo. Corre, mãe, corre! Levantei tropeçando. Agarrei a mão de Mariana. A gente correu para a janela dos fundos, onde João e Lúcia já tinham passado com Dalva. Lá fora, a chuva tinha começado, grossa, forte, ensopando tudo em segundos. Vamos! Gritei, puxando todos morro abaixo. Atrás de nós, ouvi a porta da frente bater. Ouvi as botas. Ele estava vindo. A descida foi um pesadelo. A chuva transformou o chão em lama. A gente escorregava, caía, levantava, corria de novo. Lúcia chorava, mas não parava. João segurava minha mão com força. Mariana ia na frente com Dalva, as duas tropeçando nas pedras molhadas. Eu podia ouvir ele atrás da gente, xingando, gritando, as botas batendo na lama. Vocês não vão escapar! Eu conheço esse morro de olho fechado. Um raio cortou o céu, iluminando tudo por um segundo. Foi quando eu vi. O poço. A gente tinha corrido para o lado errado. Em vez de descer para o vilarejo, a gente tinha dado a volta e acabado nos fundos da casa de novo.
e ele estava entre nós e a saída. Ele parou, a respiração pesada, o rosto iluminado pelos relâmpagos, sangue escorrendo da cabeça, sangue escorrendo do braço, mas nos olhos dele só ódio. Fim de linha, disse ele, a voz calma demais para a situação. Eu coloquei as crianças atrás de mim. Dalva ficou do meu lado, tremendo. Ele começou a caminhar na nossa direção, devagar, saboreando. Foi quando eu ouvi um rangido, madeira cedendo, as tábuas do poço. Ele estava pisando bem em cima. Cuidado! Gritei. Mas era tarde. As tábuas, podres por baixo, encharcadas de chuva, cederam de uma vez. Ele caiu, gritou. O grito ecoou fundo, 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 e então, silêncio. A gente ficou ali parada, imóvel, a chuva caindo, o vento uivando. Eu me aproximei devagar do buraco aberto. Olhei para baixo, escuro, profundo, mas no fundo, muito no fundo, eu podia ver corpos, muitos corpos, e no topo da pilha, ele, imóvel, olhos abertos, morto. A chuva não parou a noite inteira. A gente ficou ali parada, encharcada, tremendo de frio e de choque, olhando para aquele buraco aberto na terra. Ninguém falava, ninguém se mexia. Era como se o mundo tivesse parado junto com o coração dele. Foi Dalva quem quebrou o silêncio primeiro. Acabou, ela sussurrou, a voz rouca, incrédula. Acabou mesmo, mas não parecia que tinha acabado. Parecia que tinha começado outra coisa. Algo pior. Algo que a gente ainda não sabia o nome. Mariana puxou minha saia. Mãe, a gente precisa sair daqui. Ela tinha razão. A gente estava exposta, molhada, e Lúcia já estava tremendo tanto que os dentes batiam. Mas para onde ir? Voltar para casa? Descer para o vilarejo no meio da tempestade? Vamos voltar para casa, decidi. Só até a chuva passar. Dalva me olhou assustada. Eu não volto lá dentro. Não volto. A gente fica só na varanda. Não precisa entrar. Só até amanhecer. Ela hesitou, mas acabou concordando. Não tinha escolha. Subimos de volta devagar, pisando com cuidado, desviando do buraco aberto do poço. A casa estava escura, vazia, mas agora parecia diferente. Não era mais uma prisão. Era só uma casa velha, abandonada, triste. Sentamos encostadas na parede da varanda, apertadas umas nas outras para tentar se aquecer. Eu tirei a camisa molhada de Lúcia e enrolei ela no meu colo. João encostou a cabeça no meu ombro. Mariana ficou de vigília, os olhos fixos na escuridão, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Dalva chorava baixinho, o rosto escondido nas mãos. Eu não acredito que acabou. Eu passei 4 meses achando que ia morrer ali dentro. 4 meses ouvindo a voz dele, as botas dele, tendo pesadelo todo dia. E agora, ele morreu. Morreu do mesmo jeito que ele matou os outros. Quantos eram? Perguntei baixinho. Lá no poço. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu não sei ao certo, mas eu vi ele jogar pelo menos 3. Um homem que devia dinheiro para ele. Uma moça que ia denunciar ele por assédio. E... Sua voz quebrou. E meu filho, meu menino. Eu segurei a mão dela. Era fria, ossuda, mão de quem sofreu demais. Sinto muito. Ele tinha só 15 anos. Só 15. Ela soluçou. Ele viu o homem ser jogado no poço, e no dia seguinte apareceu morto no rio. Disseram que foi acidente, mas eu sabia. Mãe sempre sabe. A gente ficou em silêncio depois disso. Só o som da chuva batendo no telhado, o vento sacudindo as árvores. E lá longe, muito longe, o trovão roncando. Eu olhei para o céu escuro e pensei em Valdir. Será que ele estava vendo? Será que ele sabia que eu tinha conseguido? Que eu tinha protegido as crianças, mesmo quando tudo parecia perdido? Ou será que ele ia me julgar por ter matado um homem, mesmo que sem querer, mesmo que em defesa própria? A verdade é que eu não sabia mais o que pensar. Eu só sabia que estava cansada. Cansada de ter medo, cansada de fugir, cansada de sobreviver. Eu só queria viver.
De verdade. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado. O céu estava limpo, lavado, com aquela cor de ouro velho que só vem depois de tempestade forte. Os pássaros voltaram a cantar. O vento ficou manso. E pela primeira vez em dias, eu senti que dava para respirar. Vamos descer, falei, levantando com cuidado para não acordar Lúcia, que tinha dormido no meu colo. Dalva se levantou também, as pernas trêmulas. E agora? O que a gente faz? A gente conta a verdade. Ela me olhou com medo. Eles não vão acreditar. Ele tem amigo em todo canto. Vão dizer que é a gente que matou ele. Não importa o que eles digam. Tem corpo no poço. Tem prova. E tem você, viva, para testemunhar. E se não der certo, vai dar. Eu não sabia se acreditava nisso, mas falei mesmo assim. Tem que dar. A descida foi lenta. As crianças estavam fracas de fome e cansaço. Dalva mal conseguia andar direito, mas a gente seguiu, passo a passo, até chegar no vilarejo. Quando entramos na rua principal, as pessoas começaram a sair das casas. Primeiro uma, depois duas, depois uma dúzia. Todos olhando para a gente com cara de quem viu fantasma. Dona Iracema saiu do armazém, a mão na boca. Meu Deus do céu! Dalva! Dalva começou a chorar de novo. Dona Iracema correu e abraçou ela, e as duas ficaram ali no meio da rua, chorando enquanto todo mundo olhava. Eu me aproximei. Dona Iracema, a senhora precisa chamar alguém. Polícia de fora, não daqui. Tem corpo no poço do Morro da Cruz. Muitos corpos. E ele caiu lá dentro também. O silêncio que caiu foi pesado. Dona Iracema me olhou, os olhos arregalados. Ele tá morto? Tá. Ela soltou Dalva devagar, o rosto pálido. Meu Deus do céu. Eu sempre soube que isso ia acabar mal. Sempre soube. Um homem gritou lá do fundo. E agora? O que a gente faz? Outro respondeu. Chama a polícia. Tem que chamar a polícia. Mas uma voz de uma mulher velha sentada na porta de casa disse alto e claro. Não adianta chamar a polícia daqui. Eles vão encobrir tudo, vão dizer que foi acidente, vão culpar essas mulheres, tem que chamar de fora, tem que chamar jornalista, tem que fazer barulho. E foi isso que fizeram. Levou 3 dias para a polícia de fora chegar. 3 dias que a gente passou na casa da Dona Iracema, trancadas, com medo de que os amigos dele viessem atrás da gente. Mas eles não vieram, talvez porque sabiam que agora tinha testemunha demais, gente demais vendo. Gente demais falando. Quando os policiais chegaram, subiram o morro com escavadeira, corda, fotógrafo, legista, e quando abriram o poço de vez, o que encontraram lá embaixo fez até homem grande chorar. 7 corpos, 7 almas que ninguém procurou, que ninguém denunciou, que ninguém teve coragem de salvar, até que não teve mais jeito de esconder. A investigação durou meses. Descobriram que ele tinha ligação com tráfico, com milícia, com político, que ele cobrava pedágio de quem passava pela estrada, que ele matava quem devia, quem denunciava, quem via demais. Descobriram também que seu Arlindo, o homem do cartório, estava no esquema. Ele que oferecia a casa para gente desesperada, gente que não tinha para onde ir, gente que ninguém ia procurar. E quando a pessoa sumia, era mais um corpo no poço e mais uma propriedade para ele tomar. Prenderam seu Arlindo. Prenderam outros 3, mas tinha mais. Sempre tem mais. Hoje, passado 1 ano, eu ainda moro no Morro da Cruz. Não naquela casa. Aquela eles derrubaram. Disseram que era cena de crime, que ia virar memorial, mas no fim só tacaram fogo e deixaram virar cinza. Eu construí outra, pequenininha, de tijolo, com telhado novo e janela que fecha direito. Tenho uma horta nos fundos. 3 galinhas e um cachorro vira-lata que Lúcia achou na estrada e não quis largar. As crianças vão para a escola agora. Mariana quer ser advogada. João quer ser policial. Um policial de verdade, ele diz, que prende bandido e não protege. Lúcia ainda tem pesadelo, mas está melhorando. Dalva mora na vila de novo. Voltou a costurar. Diz que nunca mais vai subir o morro.
E eu entendo. Mas ela vem me visitar de vez em quando, traz doce, toma café, e a gente fica ali na varanda olhando o pôr do sol, sem falar muito. Porque não precisa. A gente sabe o que passou, e a gente sabe o que sobreviveu. Tem noites que eu acordo suando, achando que ouvi as botas, boot, boot, boot. Mas quando eu levanto e olho pela janela, não tem nada. Só o vento balançando o capim. Só o canto do grilo. Só a lua iluminando o lugar onde o poço ficava. Eles tamparam o buraco. Jogaram terra, cimento, cobriram com pedra. Mas eu ainda sinto, ainda sei o que tem embaixo. Às vezes eu penso se fiz a coisa certa. Se eu devia ter fugido no primeiro dia. Se eu devia ter denunciado antes. Se eu podia ter salvado mais gente. Mas aí eu olho para os meus filhos dormindo, respirando, vivos, e eu sei que fiz o que pude. Fiz o que tinha que fazer. Hoje de manhã, Mariana me perguntou: Mãe, você tem medo de fantasma? Eu pensei antes de responder. Não, filha. Fantasma não machuca. Quem machuca é gente viva, que a gente deixa fazer o que quer. Ela ficou pensando nisso. Depois disse: Então a gente não deixa mais, né? Não, a gente não deixa mais. E foi nessa hora que eu entendi. O poço não era só um buraco na terra cheio de corpo. Era o silêncio, era o medo. Era cada pessoa que viu e fingiu que não viu. Era cada um que sabia e não falou. O poço era a gente. E só parou de engolir gente quando alguém teve coragem de gritar: Eu não sou heroína. Eu não sou forte. Eu sou só uma viúva calejada que precisava de um teto e acabou encontrando uma guerra. Mas eu lutei e sobrevivi. E se um dia minha história chegar nos ouvidos de outra mulher desesperada, de outra mãe sem saída, de outra pessoa que está pensando em calar a boca para sobreviver, eu quero que ela saiba: sobreviver calada não é viver. Viver é gritar, é lutar. É abrir a porta trancada mesmo sabendo que pode custar tudo, porque no fim o que nos mata não é o medo de morrer, é o medo de viver. Fim.